Graça e paz, amado irmão. Bem-vindos ao nosso devocional 30 minutos, abençoando o seu dia. Eu declaro sobre esse dia o favor imerecido. Aleluia. Aquilo que o Pai reservou para você nesse dia, você vai colher. Eu declaro os seus filhos abençoados, sua casa guardada, paz, alegria, o domínio do Espírito Santo sobre você, que você tenha a mente de Cristo. Aleluia. Você pensa como Jesus pensa. Eu declaro sobre você uma mente renovada. E você não vive segundo o velho homem, mas você se revestiu do novo homem criado em justiça e retidão, procedentes da verdade. Você é como Jesus é. Amém? Bom dia, amados, queridos. Louvado seja Deus. Olá, Guilherme. Olá, pastor Samuel. Amém? Pedros. Aleluia. Ana Paula. Amém. Alves. Amém. Adão Mendes. Amém. Janete. Jorge Fran. Bom dia, queridos. Bom dia, Rafael. Aleluia. Kellen Alves. Amém. Ivoni Dias. Amém. Shalom. Sueli Sérgio. Amém, amados. Edipo. Janete. Amália. Aleluia. De Aracaju. Louvado seja Deus. Fábio Fernandes. Tudo bem? Michele Santos. Bom dia, bom dia. Hoje eu estou aqui em Gramado. Amém. Louvado seja Deus. E amém. Faz um tempo que eu não gravo por aqui, amém? Mas louvado seja Deus, amém. Rodrigo, olá, Rodrigo Pinhaton, amém? Como tá aí? Tudo bem? Quanto tempo? Não te vejo, mano. Kedmar, tudo bem? Aleluia, louvado seja Deus. Magna, Jairo Rael, louvado seja o Senhor, amém. Janete, amém. Tivemos um culto de domingo maravilhoso, amém. Se você puder ouvir a palavra, uma das palavras que eu diria importante de você ouvir, amém? Eu falei sobre as portas do inferno, amém? O título não está muito atrativo, mas vale a pena você ouvir, para você identificar essas portas do inferno. E que bom que você está aqui, amém? Você já está vencendo muita coisa, certamente, quando se coloca para ouvir. Sempre que você ouvir a palavra de Deus, se coloque com o coração disposto a ouvir, amém? Coração disposto a ouvir. Essa é uma chave. Os corações que são a terra fértil, o solo preparado para a semente, são aqueles que querem ouvir, amém? Deus leva muito em conta o desejo, aquilo que o homem deseja, amém? Aleluia. Você pode ter tudo de Deus, amém? Se desejar ter, amém? Você não pode ter uma atitude passiva, você tem que ter um desejo ativo. Aleluia. Amém. Que bom que estamos juntos. Olá, parente. Amém. André Parente, como está? Portugal, muito bem por aí. Aleluia. Amém. Ariel. Amém. Professor Dilnei. Aleluia. Eliane Copic. Amém. O Senhor é bom, é isso mesmo. Misericórdia dura para sempre. Mais um dia nos concede o Senhor. Amém. Aleluia. Vamos então ao nosso salmo. Hoje, Salmo 44. É um salmo que muitos estudiosos da Bíblia creem que não foi escrito por Davi. Foi escrito por qualquer outra pessoa, mas não por Davi. É um salmo de lamentações, de sofrimento. Possivelmente esse salmo foi escrito no período intertestamentário. Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento passaram-se 400 anos, onde não se ouviu a voz de Deus. Imagine centenas de anos, não é? 4 séculos sem se ouvir a voz de Deus. E muitas atrocidades aconteceram ali, né? Existem relatos de historiadores, existem livros apócrifos escritos naqueles dias que você pode ler, entender um pouco a história do que aconteceu ali, profanações do templo, bem, uma história terrível para o povo de Israel. Provavelmente esse salmo foi escrito lá. Esse salmo começa com um tom de louvor, de confiança ao Senhor, mas depois, se você ler, o salmo é longo, eu não vou conseguir lê-lo completamente, pois você pode ler até com uma disciplina de leitura, né, dos salmos, assim você vai ter a completeza de ter lido os salmos nessas devocionais, e sempre que você lê a palavra de Deus, você é lavado, transformado, amém? Mas você vê o teor do sofrimento deles, abandonados, desesperados, dizendo isso para Deus: Senhor nos abandonou, o Senhor nos deixou porque nos vendeste a preços
a preço de nada. Então, você vê a dor, o sentimento desses que viviam nesse período. Amém? Não havia voz profética. Quando não há voz profética, o povo perde a visão, perde a direção. A Bíblia diz, quando não há uma visão ali, uma voz profética, o povo fica sem qualquer direção. Não há realmente progresso, avanços, quando nós não temos uma visão clara, uma visão profética, uma visão estabelecida pelo Espírito Santo. Então é necessário que você tenha uma visão interior. Toda consagração começa com uma visão dos céus, uma visão que tem que arder no seu coração. Quando Deus chamou Moisés, ele colocou fogo numa sarça. Aquela sarça ardeu de tal maneira, mas não se consumiu, atraiu a atenção de Moisés. Essa sarça somos nós. O fogo de Deus está em nós, ele não vem nos consumir, mas ele vem nos dar uma paixão, uma visão, uma clareza, um coração aquecido para aquilo que o Senhor tem. Amém? Que você seja alguém assim, estabelecido no propósito de Deus, que no seu coração a chama do Senhor arda, que o Espírito Santo te conduza no fervor para que você possa realizar aquilo que Deus destinou você a fazer. Amém? Bem, o Salmo diz assim, ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Então eles estão aqui, o salmista está relatando a história, né, do tempo passado. É lindo. Nós percebemos que a instrução de Deus é que o pai instrua os seus filhos. Não é muito lindo quando um pai, quando tem os seus filhos menores, ele para contar a respeito das histórias de Deus, ler a Bíblia ao deitar, né? Quantas vezes nós não fizemos isso com os nossos filhos? Pegava uma Bíblia ilustrada e lia vez após vez, e eles vão absorvendo as verdades, E aqui o salmista está dizendo, ó Senhor, nós ouvimos os nossos pais nos contarem a respeito das coisas que o Senhor tem feito ou fez no passado. Verso 2, como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste, oprimiste os povos, aos pais deste largueza. Então veja, o Senhor tirou nossos pais da aflição do Egito, venceu as nações, o Senhor os introduziu na terra de Canaã, houve o templo, eles viram a glória do templo, mas agora estão num período onde não se ouve Deus. Então o salmista aqui está, Senhor, dizendo, ó Deus, tu sabes que nós temos a história no coração. Jeremias diz que nós devemos trazer, sim, à memória as coisas que nos dão esperança. Amém? Nós precisamos anunciar os feitos de Deus. Eles alimentam a nossa fé. Um testemunho da história, ou um testemunho na sua vida, ele traz a mensagem de que Deus quer fazer novamente. Por isso é importante testemunhar. Verso 3 diz, pois não foi por sua espada dos nossos pais que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu a vitória, e sim a tua destra, Senhor, e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio, vencemos os nossos inimigos, em teu nome, calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Amém? A nossa vitória é o Senhor quem nos dá. Amém? Nós sabemos disso. Aleluia. A nossa vitória é o Senhor quem nos dá. Aqui eles estão dizendo, Senhor, veja, o Senhor fez tudo isso. Faz novamente, Senhor. Faz mais uma vez. Repita a tua vitória. Senhor nos deu vitória. Mas eles não estavam presenciando essa vitória. Esse é um conto dos seus pais, a história do passado. Deus nos dá a história do passado, mas Ele quer que você viva a realidade no presente. Amém? Nós temos a história como um testemunho para alimentar a nossa fé. O Deus que fez, faz. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Amém? Aleluia. Porque Ele não muda, nós não somos consumidos. Louvado seja Deus por isso. Então, nossa vitória não é uma conquista feita pelo nosso esforço. O próximo verso, o salmista diz assim, não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nós temos gloriado continuamente,
e para sempre louvaremos o teu nome. Louvado seja Deus, amém, porque esses irmãos, no meio de tantas dificuldades, aprenderam a manter o louvor como uma chama acesa, como nós vemos na vida de Davi, dos outros salmistas. Amém? O louvor deve ser contínuo, o louvor deve ser no meio das aflições. Nunca deixe de louvar a Deus. O Salmo 34, que expressa a chave de Davi, ele diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Você talvez possa estar passando por um momento de muita dor. A Bíblia diz que você deve louvar a Deus no meio das aflições, se alegrar no meio das tribulações. O único lugar que você vai poder louvar a Deus é aqui na terra, no meio da dor. Quando você estiver no céu, você vai louvar a Deus para sempre. E não haverá mais dor. Então, no meio da dor, hoje aqui, você pode entregar a Deus a sua confiança por meio dos seus louvores. Bem, aí o salmista entra nesse momento de tristeza. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não saís com os nossos exércitos. Tu nos fazes abater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo, vendes por um nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Pões nos lábios ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha vergonha e ignomínia está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfema à vista do inimigo e do vingador. Bem, dá para você então ter uma noção do cenário de vergonha, né? O povo espalhado, as cidades assoladas e perseguição. É aqui que houve aquela profanação do templo e muitos morreram martirizados. Uma história de Deus é ouvida mais uma vez. No verso 17 ele diz: tudo isso nos sobreveio, entretanto não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Bem, aleluia. Você sabe que nós devemos ser achados fiéis. Deus não recompensa posições, Deus recompensa essa fidelidade. A recompensa é para os fiéis. A Bíblia diz que Jesus, né, nas parábolas do reino, ele anuncia: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, fidelidade é a marca que o Senhor espera encontrar em você, em mim, em nós. Fidelidade é o chamado. Fidelidade é o que Deus te chamou a fazer, amém? Você não precisa se comparar com alguém maior do que você, desejando ter ou fazer o que ele faz. Não precisa entrar nesse estresse da alma. Toda comparação é carnal. A única referência é Cristo. E Deus, ele recompensa fidelidade. Você tem que ser fiel naquilo que Deus te chamou a fazer, amém? Então seja fiel. O que ele te chamou a fazer? Seja fiel a isso. Porque a sua recompensa será baseada na sua fidelidade. Não naquilo que você pensou ou queria fazer, mas naquilo que Deus chamou você a fazer. Amém? Então, fidelidade, essa marca, é lindo ver nesse princípio, naqueles que venceram momentos de grande tribulação. No verso 18, não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos.
para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não o teria atinado Deus, ele que conhece os segredos dos corações, mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Amém? Aleluia. Eu quero me deter um pouco nesse versículo. Esse versículo é repetido por Paulo, o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, verso 36. Lá diz, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Então, o apóstolo Paulo toma esses salmos, porque os salmos são, de fato, palavra inspirada de Deus para nós, né? Os salmistas aqui, nesse período de dor. Senhor, nós não nos esquecemos de ti, mantemos a nossa fidelidade, louvado seja Deus. Muitos morreram, se sacrificaram em altas montanhas, os zelotes, né? Toda a história daqueles que não abriram mão do seu Deus. Louvado seja Deus. O tempo passa, não importa se alguém é famoso, rico, a vida passa, todos enfrentaremos a morte. E o que você vai levar? A Bíblia diz que as tuas obras te acompanharão. Seja fiel, amém, o que Deus te chamou a fazer. Apenas seja fiel. Entre no descanso da fidelidade de cumprir a vontade de Deus e não desista. No mundo teremos muitas aflições, o Senhor diz. Mas há um propósito por trás de todo sofrimento bíblico. Todo sofrimento que envolve na nossa vida, né? Relacionamentos, pressões, tribulações que nós às vezes não entendemos. Nós somos membros de um corpo. Às vezes você nem compreende, você nem sabe, um membro está sofrendo, um membro não está experimentando a plenitude do corpo. E de repente você sofre sem saber que está sofrendo, ou a razão pela qual você está sofrendo. É porque você é membro. E o membro sofre, os membros sofrem também. Você sente a dor sem entender a origem até. Isso existe na nossa vida cristã, porque somos membros de um corpo. Amém? Por isso que é importante que todos realmente vivam a edificação da igreja. É assim que nós prevalecemos contra essas portas do inferno. Mas, olha o que Paulo diz. Nós somos entregues como ovelhas ao matadouro. Você sabe qual é o princípio dos vencedores? Porque Deus tem, no meio de cada geração, ele tem o seu povo. É um povo no meio do povo. Por toda a história é assim. Você vai, por exemplo, encontrar Deus estabelecendo uma aliança com Abraão para ter uma descendência. Deus quer filhos espirituais. Deus quer filhos para que o poder, a glória, o seu nome seja visto através desses filhos. Então Deus chamou toda uma nação, mas a nação falhou. Quando Moisés estava no monte recebendo a revelação da lei de Deus, o povo se perverteu. Aí Moisés desce, quebra aquelas tábuas da lei, e naquele episódio a tribo de Levi é separada dos demais. Então antes Deus tinha 12 tribos, mas agora só uma tribo. A porção da tribo de Levi na terra de Canaã era Deus. Eles não tinham partilha na terra, porque Deus era a sua porção. Da tribo de Levi vieram os sacerdotes. Bem, Deus depois levantou uma tribo para expressar a realeza, Judá, e trouxe os profetas por desígnio dele mesmo para estabelecer a sua voz na terra. Então nós tínhamos parte do povo representando o todo. Sempre Deus faz isso. Isso você encontra também na história dos juízes, em muitas passagens. Uma das principais é aquela de Gideão. Lembra? Gideão tinha um exército de 30 mil e o inimigo era muito maior do que ele. E Deus disse, é muita gente, separa. Aqueles que estão com medo, aqueles que estão preocupados, manda embora. Foram embora milhares deles. Deus faz outro teste de tal maneira que ficam apenas 300 homens. Bem, se ele tinha 30 mil e era pequeno, imagine 300 homens. Mas Gideão tinha uma palavra de Deus e Deus usou esses 300 homens. Esses 300 homens, eles representavam o todo.
Quando Josué foi cruzar o Rio Jordão para adentrar na terra da promessa, a Bíblia diz que os sacerdotes que carregavam a arca pisaram no leito do rio que transbordara. Esse é o sentido, a imagem, a figura do que Paulo está dizendo. Porque os vencedores são aqueles que se entregam à morte para que os outros tenham vida. Em nós opera a morte. Às vezes você tem que encarar sofrimento, de decepção, né, de intercessão no espírito, de angústia na alma, por amor do irmão. Você paga um preço por amor a alguém. Esse é o sinal de um vencedor, é uma marca de um vencedor. Um vencedor é aquele que está disposto a colocar o seu pé no leito da morte, na figura desses sacerdotes, né, no Rio Jordão, para que o povo pudesse passar. A Bíblia diz que quando eles colocaram os pés nas águas, o rio tinha transbordado. Então o rio ali representava uma morte. E eles então se sujeitaram à morte. O rio se abriu e o povo passou a pé enxuto. Esses são os líderes de Deus. Esses são os vencedores de Deus. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Os escolhidos são os fiéis. Os fiéis, aqueles que entenderam o encargo do coração de Deus de edificar igreja, de edificar casa para Deus, que não vivem na independência do corpo, mas são membros ativos do corpo, que se entregam à morte, que às vezes levantam mais cedo, pagam um preço, talvez no meio do frio ou do calor, de aconselhar, de visitar, de estar próximo de alguém, para que ele tenha vida. O que Paulo diz, que nós, que somos fortes, devemos ceder para que o mais fraco possa ser edificado. Esses são os vencedores, amém? São aqueles que carregam a mensagem da cruz com alegria, que se entregam, sim, ao princípio da morte, para que a vida seja operada, que se entregam ao quebrantamento da alma. Você sabe que a alma encapsula o seu espírito. Amém? E para que a vida do Espírito possa ser liberada, a alma precisa ser quebrantada. Então os vencedores são aqueles que se dispõem ao quebrantamento para que a vida seja liberada. Isso não é lindo? Bem, e Paulo toma esse momento, né, dos salmos da história de Israel, essas palavras proféticas, e diz, nós somos entregues à morte. Dia a dia eu morro. Não é uma morte física, é uma morte da vida da alma, para que a igreja tenha vida, para que os irmãos tenham vida. Então, existem muitas coisas que nos levam, de fato, a esse sentido da morte, disciplinas espirituais, oração, jejum, pagar um preço por, nem é por você, é pelo outro. Essa é a atitude do vencedor. Amém? Como Cristo, né, que disse, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Tem que existir, então, uma morte desta vida da alma, que a Bíblia chama, ensina de quebrantamento, para que a vida do Espírito se manifeste. Quem é que está disposto a isso? Os vencedores. Amém? E Paulo, então, diz, como está escrito, por amor de ti, Senhor, somos entregues à morte o dia todo. A Bíblia diz que nós devemos participar dos sofrimentos de Cristo, por amor à igreja. Existem sofrimentos por amor à igreja. Esses são os sofrimentos corretos, sofrimentos bíblicos. Eu quero ler um texto de Pedro para você talvez que esteja passando, né, por dificuldades e pressões. Nós passamos sempre, as lutas não acabam, nós aprendemos a lutar, amém? Só vai existir paz completa quando nós estivermos com o Senhor, amém? Aqui nessa terra existem muitas oposições. Nós precisamos aprender a lutar com as armas espirituais. Pedro diz assim, ora, o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terem sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 4 na Bíblia é o propósito universal. Norte, sul, leste, oeste significa em todos os âmbitos, para todas as nações, significa uma obra completa de Deus na terra. Amém? A obra da criação. 4. Então veja que Pedro está dizendo assim, olha, no contexto, o diabo, vosso adversário,
ele anda em derredor. Resista ao firme. Certos que sofrimentos, né, aflições iguais às que você está passando, estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Então, os nossos irmãos passam por isso que é bom você andar junto com o irmão, porque um consola o outro nesses momentos, amém? Então, ele está dizendo, existe o diabo, o adversário, existe sim um sofrimento imposto pelas aflições dessa terra. É o diabo que está por trás de aflições, de tormentas, de tribulações. É o diabo, não é Deus que está causando isso. Mas Deus, como disse lá o salmista, Ele que é a sua vitória, Ele que abriu o mar vermelho, Ele que te dá largueza. Você tem que entender que no meio dessa aflição, Deus tem um propósito magnífico, poderoso, quádruplo para você. Ele está aperfeiçoando. Aperfeiçoando significa levando você a se conformar mais e mais à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Esse é o aperfeiçoamento do Senhor. Ele está firmando você, então ele está dando estabilidade para você, está tornando você uma pessoa estável, uma rocha, uma coluna. Ele está fortificando você. Então, em meio a essas crises, ele vai te dar forças, novas revelações, que vão trazer para você uma energia espiritual, um conhecimento que não seria adquirido de outra maneira. Você passa pelo meio da fornalha, mas você sai mais forte do outro lado. E no meio da fornalha, você não vai ter nem cheiro de roupa queimada, nem um fio de cabelo será chamuscado, nem um pelo será queimado. Por quê? Porque o Senhor está com você. A Bíblia diz, né, que aqueles jovens, lembra da história? Nos dias de Daniel, foram jogados amarrados no meio de uma fornalha aquecida, de tal maneira que aqueles homens fortes que os lançaram morreram. Pela intensidade do calor, as cordas foram queimadas, mas os jovens passeavam no meio da fornalha. Por quê? Porque Deus está fortificando você. Então não desista, não abra mão do seu chamado, não abra mão do que você tem que fazer. Você é mais do que vencedor em todas essas coisas. Paulo toma esse Salmo 44 para dizer, em toda tribulação, em toda aflição, quando Deus parece que não te ouve, em todas as preocupações, em toda enfermidade, em todos os desafios, você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Pastor, mas por que eu passo isso? Porque Deus está aperfeiçoando você, firmando você, fortificando e, por último, fundamentando. Sabe o que é fundamentar? Significa criar raízes mais profundas. Na palavra, você é um depósito das sementes divinas, de maturidade, de sabedoria. Você cresce antes de você crescer. Antes de Deus te elevar e exaltar, as raízes se tornaram profundas. Olha, e por meio da aflição e da dor, não existe nenhum ministério que Deus use de fato sem que as pessoas ou a pessoa tenha passado por esse processo. Todos nós estamos neste processo, todos nós estamos sendo aperfeiçoados, firmados na mente, fortificados na fé, na esperança, no amor, fundamentados como uma árvore para darmos frutos na época certa, para alimentarmos com refrigério as demais pessoas. Este é o vencedor. Você entrega esta morte, as aflições, celebre, celebre. Por mais que possa parecer loucura, celebre este tempo de aflição, de sofrimento, no sentido de obstáculos que se apresentam diante de você. Quando você usa a alegria, é aperfeiçoada em você a fé. Amém? Amém? E isso é o louvor. Amém? Esse é o louvor. E Paulo diz, voltando ao Salmo, ele diz, como está escrito? Somos levados ao matadouro. Parece que a morte é sempre iminente. Parece que, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou e continua amando para sempre, Jesus. Amém? Você é mais que vencedor no meio dessa situação. Muitas pessoas pensam que ele é mais que vencedor porque ele alcança resultados, porque ele teve prosperidade, porque ele adquiriu coisas. Amém? Tudo isso é bom e Deus vai fazer isso na sua vida. Amém? Sabemos que ele se alegra com a nossa prosperidade. Mas
no contexto mais exato da palavra, você tem que se enxergar mais que vencedor no meio das aflições, no meio das tribulações, no meio delas. Como diz o profeta Joel, digo fraco, eu sou forte. Amém? Em nome de Jesus, eu abençoo essa terça-feira na sua vida. Eu declaro que o Senhor está aperfeiçoando você, firmando você, fortificando você, fundamentando você, em nome de Jesus Cristo, daquele que morreu e ressuscitou, porque te ama e continua amando para sempre. Seja fortalecido com poder mediante o Espírito Santo no seu homem interior, que a sua mente seja renovada, que você não viva na prática das coisas velhas. Eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura, você foi colocado em Cristo, você está colocado na vitória, e por isso você pode declarar que você é mais que vencedor em todas essas circunstâncias, e é no meio delas mesmo que você deve declarar, como o salmista declarou: o Senhor é a nossa vitória, não é o nosso arco, não são os cavalos, não são os carros, nem os cavaleiros. Não é o que eu tenho, a minha vitória é o Senhor. Amém? Abraço carinhoso, amém? Que bom estarmos juntos, dia mais que abençoado, aleluia. Você é árvore frutífera, você é mais que vencedor, amém? Em Cristo Jesus, e Deus te coroa de graça, de bondade. Um abraço carinhoso, não deixe de compartilhar o vídeo. Até amanhã, no nome de Jesus. Tchau, amados. Tchau, tchau, Eunice, Carla e demais irmãos.